Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Amados, todos nós conhecemos a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos em uma situação muito difícil por causa de um sonho que ele teve. Então ele provocou ciúmes nos seus irmãos, até porque o seu pai o protegia muito. E esse ciúmes provocou que os irmãos jogaram ele num poço. E depois alguns queriam matar ele, mas foram pensar melhor e resolveram vender ele para os mercadantes que ali passavam. Venderam ele foi parar no Egito. E ali no Egito ele ficou como escravo. E durante a vida dele ele começou a achar que as coisas começaram a dar certo, porque ele de repente se vê dentro de uma casa, cuidando da casa, escravo ainda, mas já estava num serviço bem melhor. Ele estava cuidando da casa de Potifar. Potifar era uma autoridade ali. O sonho de José parece que começou a fluir naquele momento em que ele estava na casa de Potifar. Mas de repente ele encontra a mulher de Potifar, que tenta seduzi-lo, e ele, sabendo da responsabilidade e sabendo de tudo que ele tinha passado na vida, ele resolve cair fora e não entrar nessa barca furada não. Fugiu dela, mas não teve tempo. Ele foi acusado por ela, né? E aí entra esse momento do Gênesis 39, 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Neste momento aqui, o sonho de José não estava dando muito certo. Porque quando as coisas começaram a querer caminhar, aí José é preso. No meio do caminho ele está pior do que no começo. Porque antes ele era escravo, mas tinha liberdade. Podia sair. Tinha liberdade de estar ali fazendo o serviço do seu senhor. Ele via as coisas. Mas agora não, a prisão. Ele estava totalmente lacrado, fechado. Não podia sair, não tinha nada. Então esse estado de prisão dele era pior do que quando ele estava como escravo. O que nós aprendemos com isso, amados? Que existem momentos na vida que você olha e você vê que você está pior do que quando você começou. Então houve um momento da sua vida, por exemplo, que você ficou bem, as coisas começaram a dar certo, você prosperou. Acho que todos nós já passamos por isso. Se não passamos, vamos passar, pode ter certeza. Existem momentos de altos e baixos na nossa vida. É tolice nós pensarmos que a vida ela dá certo e ela fica lá em cima. Não, agora acertei, né? E ela fica lá. Não, ela tem os seus altos e baixos. Então às vezes a gente luta pela vida, somos novos, trabalhamos, conquistamos as coisas, conquistamos ali, abrimos uma empresa, temos funcionário, e ali você começa a perceber que as coisas estão dando certo. Mas de repente o governo muda as situações, muda as tecnologias, mudam de máquina fotográfica, que na época da máquina fotográfica você bombava de ganhar dinheiro, né? Bombava de ganhar dinheiro, era considerado rico. Aí a tecnologia foi chegando e a pessoa não foi se atualizando. O que aconteceu? Ficou lá numa mesinha desse tamanhozinho, arrumando uma máquina por mês dos caras que não é colecionador ainda. As coisas passaram e mudaram muito. E algumas pessoas pararam no tempo. Aqueles que já passaram por isso, sabem que o mal não vem sozinho. Não acontece só uma coisinha na sua vida. Acontece uma coisinha e parece que vem um caminhão e despeja o resto em cima, né? Dá tudo errado. Aí você não consegue mais pagar suas contas. O empregado que você tinha, você tem que mandar ele embora e você não consegue indenizá-lo porque as coisas complicaram muito. Aí começa a faltar e você pega e fala, não, vou vender meu carro pagar as contas. Aí você vai e arruma um comprador, aí você pega e cancela o seguro, porque você já vendeu o carro, está preparando o carro para entregar e de repente você bate o carro. Aí você fica sem o carro, porque o comprador não vai querer mais aquele carro.
Você fica sem o negócio e o seguro que tinha o carro já vendeu. Então o mal nunca vem sozinho. Você pode ter certeza que às vezes a pessoa fala: meu, não é possível, dá tanta coisa errada. Mas é assim que funciona. A comunhão em casa começa a complicar, com os filhos, com a esposa, com a família. Nós temos dado muito aconselhamentos para casais e muitos deles estão com problema financeiro e a coisa complica em casa. Até a gente lê a história assim, passa rapidinho. Pensa que o negócio foi rápido, uns 2, 3 meses e tal, ele ficou preso lá, depois já saiu. Não. Se você for lá com detalhe, você vai perceber que 2 anos, o processo foi lento. Então, para alguém que não fez nada de errado, o que José fez de errado? Não fez nada de errado, fez tudo certinho. A gente entende, né, que, por exemplo, Jonas foi lá, desobedeceu a Deus, entrou num barco, do barco jogaram no mar foi para barriga do peixe vomitou na praia e ele teve que andar um monte de quilômetros para chegar até lá onde ele destino que ele tinha que ir. Então a gente entende que houve uma desobediência ali, mas José, até então a gente lendo a história de José, a gente vê que ele não fez nada de errado. Então o difícil é isso, amados, é saber que a gente não é uma pessoa tão mal assim. A gente só está tentando se acertar na vida. Existem pessoas que, no âmbito de abrir um negócio, de melhorar a vida, abriu alguma coisa, e aí ele faz algumas dívidas, tentando acertar. Ele está bem intencionado, ele está querendo progredir, está querendo produzir, mas de repente algo dá errado e ele entrou feliz e está saindo com uma carga de dívida enorme, perdendo até a família por conta disso. A gente pensa que não existe isso na Bíblia, mas existe sim. Por exemplo, Daniel orava bonitinho lá, né? Às 3 horas da tarde, ele fazia suas orações, foi parar na cova dos leões. O que ele fez de errado? Não fez nada de errado. O profeta Elias matou os adoradores de Baal, porque tinha que fazer mesmo, que eram tudo falsos adoradores. Jezabel mandou matar ele. Ele teve que fugir e esconder numa caverna, sozinho. Estava tudo dando certo até que isso aconteceu e ele teve que morar lá sozinho, abandonado numa caverna. Mas o que ele fez de mal para merecer ali estar isolado e ameaçado de morte? Aí você pega o apóstolo Paulo, estava no fim da vida em uma prisão, servindo a Deus direitinho, e no final ele diz: todos me abandonaram. É assim que ele escreve a carta. Então você olha em diversos homens da Bíblia, inclusive José, e vê que não é necessidade de ser tão bonzinho para que as coisas não aconteçam. As coisas vão acontecer na nossa vida. E agora, a questão que nós precisamos pensar é: por que acontecem essas coisas na nossa vida? Por que mesmo eu sendo certinho, tentando acertar as coisas, sendo honesto, sendo sincero, de repente, no decorrer da minha vida, as coisas desandam? A verdade é que o processo é lento. Quando se entra numa situação dessa, demora. 3 razões que ajudaram José a superar um dos piores momentos da sua vida. Mas o Senhor estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então, mesmo que ainda você não tem nada, você ainda tem a presença de Deus. E quem tem Deus tem muita coisa. Você pode ter perdido tudo, você pode estar na pior fase da tua vida, mas se você está firme com Deus, você tem muita coisa. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. Nós podemos estar passando a pior situação, a situação mais difícil de enfermidade, mas esta palavra diz que nada poderá tirar o amor de Deus do nosso coração. Isso é muito importante, amados. Eis
que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse isso para os seus discípulos. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, não existe essa expressão, eu não tenho nada. Porque aquele que tem Jesus, tem até um corinho que fala, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Não é isso? Você sempre tem Deus. E quem tem Deus tem alguma coisa muito importante na vida. Mesmo que todas as circunstâncias não estejam favoráveis. José disse a seus irmãos: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que revelação, amados. Passou-se todo aquele tempo, José tinha sido escravo, depois ficou prisioneiro pelo menos uns 2 anos, depois saiu, né, já se tornou governador, e ele dá de cara com os irmãos dele que tinha jogado ele lá, vendido ele lá longe. E os irmãos dele, quando depois de um tempo que reconheceram, estavam assim muito preocupados, assim, porque, puxa vida, nós provocamos tudo isso. E olha como José pensava, amados. É isso que nós temos que aprender de José. José, diante de toda aquela situação que ele passou, vamos dizer assim, às vezes a pessoa, um parente, às vezes o pai, a mãe, ou o irmão, ou seja lá quem foi, não fez algo para você, e que você, por conta do que ele preparou, do que ele fez, você sofreu a vida inteira. Então tem aquele rancor dentro. Mas olha o que José fez. José, ali como governador, tinha o poder de mandar pegar todos os irmãos dele e falar: já que vocês me ferraram a vida inteira, então agora vamos pôr vocês na cadeia e vou largar vocês lá na cadeia lá. Ele tinha esse poder, tranquilo. Mas ele não fez, ele, claro que lutou com o sentimento dele, não foi uma coisa tão fácil. Ele queria mandar matar os irmãos dele, tanta raiva que ele estava dos irmãos dele. Mas aí, sabe, aquele momento de reflexão, e ele pensou, orou, ele era um homem de Deus, orou, e Deus consolou o coração dele, e ele chega neste momento aqui, ele diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Amém, amados? Então, mesmo que a gente passe por situações difíceis, ou está passando, ou já passou, ou vai passar, saiba disso, guarde no teu coração que tudo que você passar de ruim faz parte do plano de Deus. É para você ser uma pessoa preparada. Aí você pensa um pouco de um soldado. Um soldado, para ir à guerra, não se pega um soldado, né? Dá uma arma na mão dele e fala assim: ó, o gatilho é aqui, a hora que você quiser se atira, e joga o cara lá no meio da guerra. É assim que funciona? Não. Ele passa anos e anos sendo humilhado, massacrado, passando por situações difíceis, dentro do meio do mato, dormindo no meio do mato, fazendo coisas difíceis. Por quê? Para treinar, para quando ele for para a guerra, ele está preparado lá na guerra para enfrentar qualquer dificuldade. Amados, nós somos soldados de Cristo. Amém? José tinha um sonho tão forte no seu coração que quando ele olhava para o seu passado, ele dizia: todas as etapas que eu vivi eram estágio para eu chegar até aqui. Amém? Percebe como que, por que José venceu? Porque a linha de pensamento dele é diferente da nossa. Nós precisamos pensar diferente, amados. Nós somos filhos do rei. Não podemos ter uma linha de pensamento como o mundo pensa. Não podemos deixar as pessoas do mundo nos envolver nas nossas decisões. Nós temos que recorrer à palavra, porque esta é a palavra que vai dar sabedoria nas nossas decisões. E era isso que José tinha. Em sua mega visão, ele dizia: hoje eu sou prisioneiro, amanhã serei governador. Mesmo como prisioneiro, ele não parou de sonhar. Quando tudo está contra a sua vida, queridos, lá dentro do seu coração, declare: tudo tem um propósito divino. Amém? Tem um livro de um psicanalista judeu que sobreviveu aos campos
de concentração nazista, e ao analisar quem morria primeiro, ele notou que aqueles que só estavam tentando sobreviver eram os que morriam primeiro. Mas os que tinham esperança e um sonho futuro, estes foram os que sobreviveram. Por isso, não tente só ganhar a vida, amados. Não tente só ter um emprego, não tente fazer algo só para ver se vai dar certo. Nós não podemos viver desse jeito, amado. Tenha um propósito, porque quando tudo te faltar, o seu propósito pode te sustentar. Está dando tudo errado. Não olhe a circunstância, não. Olhe o amor de Cristo, vai vir louvar o Senhor. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Aleluia, amados. O Senhor estava com José lá na prisão. Apesar das circunstâncias ruins, ele não deixou de trabalhar. Então, há quem teve uma decepção, por exemplo, amorosa e diz: eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Quem teve uma decepção financeira diz: eu nunca mais vou abrir negócio nenhum. Às vezes teve lá um problema na igreja de relacionamento e tal. Aí fala assim: não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pastor. Tem muita gente com essa mentalidade. Pessoal, não quero saber de igreja, eu gosto muito de vocês, vocês são meus amigos. Mas o pastor cansa de chamar ele para a igreja. Não quer saber de igreja, não quer saber de pastor, não quer saber de nada, porque teve uma decepção muito grande lá fora. Então esse tipo de pessoas está cheio no mundo, amados. Nós não podemos ser desse jeito, porque teve uma decepção em alguma área, aí a gente pega e abandona tudo. Não, agora eu não vou mais, então eu não vou fazer mais nada. Mas existem momentos na vida como estes para todo mundo. Mas a gente tem que continuar batalhando e trabalhando. Continuar para frente. Porque Deus é conosco. José tinha resiliência. Sabe o que é resiliência? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Queridos, olha aí, isso chama-se resiliência. Toda hora chegamos no limite, mas não desanimamos. Tenha resistência, porque esta situação vai passar na sua vida. Amém, queridos? Quando a pessoa está na pior, está desempregado, quando ele está sem nada, está perdendo tudo, está devendo, cobrador, não sei o quê, e a tendência natural das pessoas é o quê? É se isolar. Não é isso? Não quero falar com ninguém. Chama ele para ir no aniversário. Não vou não. Chama ele para ir na igreja. Não vou não. Chama ele para ir... Não vou. Vamos visitar um parente? Não. Tem um serviço ali. Não vou não. Eu já fui, entreguei muito currículo. Então a tendência natural da pessoa é fazer isso. Mas olha o que José nos ensina aqui. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. O copeiro foi o canal de libertação e a promoção de José. Se José fosse um prisioneiro comum, pensa aqui comigo. Ele estaria lá no canto, amuado. A vida para ele acabou, ele não ia se relacionar com ninguém. José foi diferente, chegou ali, ele já começou a se relacionar com todo mundo. E ele encontra um copeiro que chegou ali novo, que era o copeiro do rei. Foi ali naquela prisão, o que José fez? Já chegou junto. Mas o que aconteceu? Aconteceu isso e tal. O rei não gostou do que eu fiz, me jogou aqui, eu estou aqui. E se relacionou com ele, fez amizade com ele, e nesse meio tempo esse copeiro tem um sonho. E José, todos nós sabemos que era o quê? Interpretava sonho. E aí José vem e diz isso para ele. Falou: meu querido, ó a ligação. Quando você estiver lá, lembre-se de mim. Quando a gente está na pior, o que você precisa? Você precisa se relacionar. Eu sempre tenho dito para os desempregados:
quando a gente está desempregado, a gente tem que estar se relacionando, porque é ali que vem os empregos. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e eu fui restaurado à minha posição e o outro enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Amados, guarda uma frase que eu vou falar para vocês agora. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Não é? Então quem vai te tirar do buraco, se um dia você estiver nessa condição, quem vai te tirar dali, sabe quem é? Alguém que você conheceu na vida. Alguém que você se relacionou, alguém que você conversou um dia, que você falou. E é na igreja, queridos, que os melhores relacionamentos acontecem. Então vou dar o meu exemplo aqui. Por exemplo, quando eu estava estudando, tinha 13 anos, quem foi que me colocou no Senai foi meu professor. Professor Osmar, lembra, mãe? E por que ele me indicou lá? Porque eu era um bom aluno. Ele era professor de inglês na época, eu lembro isso. E eu tinha dificuldade com inglês. Eu era professor, não entendi esse negócio aqui. E ele dava risada, ele era muito legal. E a gente pegou uma afeição, uma amizade. E quando surge, e ele trabalhava lá, ele dava aula lá no Senai. E um dia abriu as inscrições lá e ele veio, deu um papelzinho para mim e falou: vai lá, fala pro teu pai te levar lá. E você se cadastra, que lá é bom para você. Senai, você vai fazer Senai. Entreguei pro meu pai me levou, olha eu dentro do Senai. Nós nunca ia saber disso, né, pai? Se meu professor não falasse, como é que eu ia saber que tinha inscrição para Senai? A gente morava em Perus, longe. E ele foi o canal. Percebe onde que faz? Ó, eu tava lendo eu tô falando isso para vocês, porque quando eu estava estudando aqui, eu fui me lembrando dessas coisas. Quando eu fui trabalhar na Voit, na multinacional, meu pai trabalhava lá. Ele foi lá pro chefe dele e falou de mim pro chefe dele. O chefe dele falou: manda aqui ele aqui. Fez a entrevista comigo, olha eu trabalhando lá. Mais uma vez, na igreja mesmo, o Joésio me indicou como é que eu tinha que fazer para entrar no Itaú. E eu fui lá e consegui entrar no Itaú. Por no meu currículo? Não, por alguém que me indicou. Mário Barros lá na igreja, de novo. Ô, Nemes, aí, tá trabalhando? Não, não tô trabalhando. Vamos lá, eu tenho uma vaga lá. Você já foi comprador? Nunca fui comprador. Mas já foi vendedor, já. Então vamos lá que eu vou arrumar para você. Ajeitou para mim, eu entrei lá como comprador. Nunca tinha comprado uma laranja. O César tinha lá, não lembro que bairro que era, e convidou nós para ir no culto. Nós fomos, minha mãe foi junto, tal. Cheguei lá, terminou o culto, aquele relacionamento que a gente tem ali de tal, conversando com ele, falei: e aí, segunda-feira eu vou procurar emprego e tal. O que você faz? Comprador. Ele falou assim: eu vou pensar, depois eu te falo. Quando chegou no domingo à noite, ele me ligou, falou: ó, já falei com a pessoa, a tua entrevista está marcada para segunda-feira, 8 horas, vai lá, leva o teu currículo lá. Cheguei lá, entreguei o currículo, fiquei empregado naquele dia. Tudo por quê? Porque alguém que conhece alguém. Porque José deixa esta dica aqui. A psicóloga da Olibras me ligou, falou: ó, tô sabendo que é seu último dia nessa empresa. É, meu último dia nessa empresa. Dá uma passadinha aqui. A Olibras me pegou no outro dia. Alguém indicou, que eu não sei quem foi que me indicou lá, que ela ficou sabendo. Percebe-se como os relacionamentos são importantíssimos. Nós não podemos nos isolar. Ele só conseguiu sair da prisão porque ele teve relacionamento. Ele foi lá e conversou com o carcereiro foi lá, falou, e ele se tornou governador por indicação. Porque daqui para frente essas pessoas vão lembrar de você. Com seus relacionamentos você pode criar novas oportunidades. Deus sempre vai falar contigo através de alguém que se relaciona com você. Amém?